Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aula número 8. Continuando as quebras dos relacionamentos do homem depois da deformação do seu caráter através do pecado. Hoje nós vamos ver o relacionamento humano. Homem com homem, humanidade com humanidade. Como a própria criação não se entende, como que a humanidade não se entende nos seus relacionamentos. Aula número 8. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, Estados Unidos. Vamos lá. PowerPoint. Vamos colocar na apresentação slide. Ok. No tema Construindo um Caráter Cristão, nós estamos vendo a deformação do caráter humano. Aula número 8. Como que foi essa deformação no relacionamento humano? Ela começou no próprio jardim do Éden. O próprio Senhor Deus veio com uma pergunta direta ao homem, quando viu que as suas atitudes estavam sendo diferentes das atitudes anteriores, quando o próprio Deus vinha conversar com ele, como nós vimos na aula passada. Gênesis 3:11 diz o seguinte: e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? O Senhor veio buscando respostas, porque o versículo traz perguntas. Porém, o homem já contaminado, e sua mulher Eva contaminada com o pecado, eles esqueceram de uma palavra que eles poderiam usar pela primeira vez, que seria o perdão de Deus. Porque se o homem diz, Senhor, eu errei, Senhor, aquilo que tu disse para eu não fazer, eu fiz, me perdoa. Você pode dizer, mas o homem não sabia nem o que era isso. Mas por que ao avançar, ao estudar da Bíblia, os outros livros, nós vemos diversas vezes o homem se arrependendo? Por que o homem chegou a essa conclusão já com a semente do pecado? Porque ele viu que ele tinha quebrado uma lei. E Deus apenas fez perguntas. Deus não acusou. Mas, porém, o homem entrou já com a resposta dizendo e até amaldiçoando a Deus. Foi a mulher que você fez para mim. Mas não foi o mesmo Adão que pediu uma mulher porque ele se sentia só, vendo que os outros animais de menos importância, de menos grau, tinham, não é, um casal, faziam um casal e ele não tinha ninguém. E Deus, vendo o sentimento no coração do homem, o fez adormecer e das suas costelas tirou Eva. E Adão agradeceu a Deus. Como existe a questão do perdão, que talvez você esteja perguntando, mas como que ele podia pedir perdão num lugar em que não havia pecado? Mas como que ele aprendeu a palavra agradecer num lugar em que não havia pecado? Quando ele viu Eva, ela disse, essa é osso dos meus ossos, e a chamarei de varoa, porque do homem foi tomado. Um sentimento de gratidão, um sentimento de Deus ter realizado aquilo que faltava na sua vida, e ali não havia pecado. Então há algumas palavras que elas se agigantaram e tomaram conta desse homem após a entrada do pecado, como o próprio pecado, como o próprio maldizer a Deus, como o próprio não obedecer a Deus. Porque esse mesmo homem que agradeceu a formação de Eva, agora estava dizendo, foi a mulher que tu me destes. Quer dizer, você é que fez,
Você é quem me deu. Foi ela. Eu não fiz nada. Quer dizer, ao mesmo tempo, ele culpa a Deus por ter feito Eva, em que outro momento ele agradecia a Deus por ter feito Eva, e ainda coloca a culpa em que, se Deus não tivesse feito, ele não estaria naquela situação de nu. Ele não estaria vendo que ele estava numa situação em que não deveria ser o seu comportamento, e por isso, né, Deus coseu folhas e o cobriu, e Deus ainda fez algo. E olha que Deus pergunta, olha, eu te falei para você não comer. Por acaso você fez isso? Adão deveria, no mundo ideal, vamos pensar assim, deveria simplesmente responder pergunta simples. Quem te mostrou que estavas nu? Ah, eu percebi porque eu quebrei uma ordenança tua, porque o Senhor disse para eu não comer da árvore e eu comi. Mas já dominado pelo pecado, Adão inverteu a situação e Deus era o culpado. E assim, isso se permeou através da história em que o homem, com o homem, agora falando do relacionamento humano, ele faz isso o tempo todo. Não é? Porque o relacionamento do casal que foi formado por Deus foi quebrado pelo pecado. Então, o que aconteceu? A partir dali, a semente do pecado, não é? Foi implantada no coração do homem. E essa semente do pecado é como se fosse, digamos, uma vagem. Né? A vagem, ela é cheia de pequenas sementes dentro, né? Quando você colhe a ervilha, vamos falar assim também, a ervilha não é agora eu não sei se é vegetal, se é o que é bem. A ervilha, ela não é cheia de bolinha dentro. Assim é o pecado. Ele é como se fosse uma ervilha e cheia de bolinhas. E essas bolinhas, cada uma representa uma quebra de relacionamento, representa aquilo que o homem adquiriu ao tomar para si a responsabilidade de ter quebrado o pacto com Deus. E essas sementinhas geraram a sementinha do orgulho, a sementinha da cobiça, a sementinha da mentira, da rebelião, dos ciúmes, por algumas que eu coloquei aí, mas são muitas outras. E cada sementinha dessa, separada ou juntas, fizeram que o relacionamento da humanidade se quebrasse, porque isso foi adquirido pelo fruto maior, que é o pecado. Então, nós vemos hoje, né, no nosso dia a dia, nós não precisamos ir longe. Nós vemos mentiras, nós vemos o orgulho, a razão é minha, só eu tenho a razão, ninguém mais tem. Eu sou o tal, eu sou o cara. Não é? Mostrando orgulho, a cobiça. Não é? Eu quero ser maior que o outro, eu quero ter coisas mais que o outro. E para isso eu promovo guerras, eu promovo brigas, eu promovo divisões. Mas eu quero ter, eu cobiço isso e vou conseguir isso ao preço que for. É isso que o pecado gera. E isso gera a quebra do relacionamento de homem com homem. O maior exemplo disso são as guerras. Por que eu não posso ficar num pedaço de terra que foi determinado para mim e o outro ficar no pedaço de terra que foi determinado para ele? Mas não, eu quero invadir e tomar a terra do outro. E aí eu mato. E aí eu destruo a cultura. Aí eu faço o que quero, mas eu quero. Não importa a consequência.
E aí a guerra, não é? É o maior exemplo, ou um dos melhores exemplos para eu dizer a você o que é uma quebra de relacionamento humano, em que o homem não respeita o seu semelhante. Ele mata, ele rouba, ele extermina, ele cobiça, ele mente, para que ele seja o centro do poder e da atenção, para que ele domine. É a questão do poder. O poder mal usado é a pior coisa que tem. E é isso que aconteceu no relacionamento do homem com seu semelhante. Seja o poder de ter uma nação, ou seja o poder de ter um domínio sobre coisas menores, sobre uma criação, sobre um pedaço de terra pequeno. Mas eu quero. E para eu querer, eu faço o que eu tenho que fazer. Por isso que a Bíblia diz: o coração do homem é mau. É mau não na sua essência da criação, mas é mau por causa do pecado. Então, nesse ponto em que o homem busca ele ser o centro, ele voltou-se a ser egocêntrico. Ele voltou a ser, não, ele virou egocêntrico. E na sua egocentricidade, ele quebrou o relacionamento com o seu semelhante. Não é? Então é isso, gente. A próxima aula nós vamos ver mais uma quebra de relacionamento, não é? Que é um relacionamento com a natureza. Ok? Então, que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.